Olá, muito prazer, Ricardo. Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo à minha casa, aos meus pensamentos, minha loucura. Hoje, os dias sem o chat GPT, porque é um assunto, não que não seja do canal, porque aqui envolve tudo que está aqui dentro. Mas é porque a gente não vai falar de livro, a gente não vai falar de um tema específico, a gente vai falar de uma discussão que está acontecendo hoje, ganhando corpo, cada vez mais destaque. Eu acho que ela já devia ter sido encerrada, talvez não devia nem existir se fosse tudo muito sério aqui, como acontece em outros países onde a psicologia ela é mais respeitada, ela é mais aceita como ciência. Mas aqui no Brasil a situação é que hoje o Senado recentemente aprovou a criação de uma frente parlamentar em defesa da liberdade religiosa dos psicólogos cristãos. É isso mesmo. Aí quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei não foi em religião, foram nos pacientes, em quem precisa de um psicólogo, na parte clínica. Porque essa discussão não é sobre cristianismo, islamismo, muçulmanismo, hinduísmo, qualquer coisa, não é sobre fé, não é sobre o direito de alguém acreditar no que quiser. É uma outra discussão. A discussão é o que torna uma profissão digna de confiança, e quando ela envolve saúde. Quando o Senado decidiu interferir numa profissão da área da saúde, eu imagino que o que motiva essa decisão deveria ser: isso aumenta a proteção da população? Isso reduz dano? Isso melhora a qualidade da formação do profissional? Isso fortalece de alguma maneira os mecanismos que produzem confiança? E foi nesse ponto exatamente aí que eu lembrei de uma história que começou há mais de 2000 anos. Não tem a ver com religião, não. É uma história sobre credibilidade. Uma história que tem a ver com confiança. Sobre a própria origem da psicologia como ciência. Logia significa ciência. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. O comecinho de tudo. Esse problema que já tinha 2000 anos. Durante todo esse tempo, a humanidade tentou entender a mente humana, até chegar nesses 2000 anos atrás. Antes disso, Platão tentou, Aristóteles tentou, aquela gregaiada toda e quem veio antes deles também. Depois os médicos tentaram, os outros filósofos que vieram tentaram, teólogos tentaram, filósofos religiosos, todo mundo tinha uma teoria, todo mundo tinha uma explicação, todo mundo tinha uma opinião. Até aí tudo bem. E esse era justamente o problema. Todo mundo tinha uma opinião. Como que você consegue distinguir conhecimento de opinião? Como que você distingue observação de especulação? Como que você percebe a diferença daquilo que é verdade e daquilo que apenas parece verdade? E durante séculos não tinha uma resposta satisfatória para essa pergunta. O que existia eram ideias, muitas ideias. Algumas dessas ideias brilhantes, outras absurdas. Isso não é opinião. O tempo fez isso com elas, classificou-las dessa maneira. Mas não existia um método que era capaz de gerar confiança. Não tinha uma forma clara de dizer: isso aqui é algo que sabemos, testamos, provamos. Isso aqui é algo que apenas acreditamos. Não tinha muita diferença entre uma coisa e outra. E nesse cenário apareceu um médico alemão, médico, genial, chamado Wilhelm Wundt. E a genialidade desse cara, do Wundt, não foi descobrir a mente humana, ele é o pai da psicologia. A mente humana ela já estava sendo estudada havia milhares de anos, como a gente já disse aqui. A genialidade dele foi perceber uma coisa muito mais importante, muito, muito mais importante. Ele nunca ia conseguir legitimar a psicologia, ele nunca ia conseguir fazer isso se ele não desse credibilidade para ela. O problema dessa ciência que nascia não era compreender a mente, o problema era convencer a sociedade de que ela podia confiar em quem dizia compreender e praticar a psicologia. Porque ninguém vai entregar a própria saúde a algo ou alguém em quem não confia. Ninguém entrega a própria vida
em algo que não acredita, a algo que não acredita. Ninguém respeita uma disciplina apenas porque ela diz que está certa. Respeito não funciona dessa maneira. Não é um construto teórico. Respeito ele precisa ser conquistado. E aí o Wundt compreendeu isso. Ele entendeu que tinha um caminho para legitimar a psicologia. Então, em 1874, ele teve um trabalho incrível, um trabalho enorme. Ele publicou uma obra gigantesca, monumental, chamada Princípios de Psicologia Fisiológica. Não era só um livraço gigantesco, era um plano, era uma estratégia que ele criou, uma tentativa de resolver um problema que a psicologia carregava desde que ela nasceu. Como convencer a sociedade de que o estudo da mente merecia ser levado a sério? Wundt ele observou uma coisa simples, muito simples, e por isso que ele, como médico, foi o pai da psicologia. As pessoas respeitavam a medicina. As pessoas naquela época respeitavam a fisiologia. As pessoas respeitavam os laboratórios. Elas respeitavam tudo que podia ser observado, tudo que podia ser medido, tudo que podia ser testado e tudo que podia ser criticado publicamente. Então ele fez uma jogada brilhante. Em vez dele afastar a psicologia dessas áreas, da medicina principalmente, ele a aproximou dela. Ele construiu uma ponte, não porque a mente fosse igual ao corpo, mas porque ele compreendeu que credibilidade não nasce da autoridade. Não nasce de você cravar uma coisa e botar a goela abaixo. Ela nasce de mecanismos que permitem você verificar se isso está certo ou errado. Foi por isso que 5 anos depois, em 1879, ele fundou em Leipzig, o primeiro laboratório de psicologia experimental da história. Um laboratório que você via os experimentos ali. O laboratório não foi o começo da história, ele foi a consequência dessa estratégia genial que ele criou para legitimar a psicologia. A verdadeira revolução ela aconteceu antes disso. Quando alguém finalmente percebeu que nenhuma disciplina sobrevive sem uma resposta para uma pergunta que é básica, fundamental. Por que devemos confiar nela? E talvez essa seja exatamente a pergunta que a gente precisa fazer novamente hoje. Se uma instituição deixa de se preocupar com os mecanismos que produzem confiança, ela pode continuar existindo, mas ela começa a perder a razão pela qual ela foi criada, em primeiro lugar. Vamos voltar com a parte 2.